Vamos continuar a nossa geografia humana, hoje migração. Top conteúdo gostoso de estudar. Você de repente é um migrante, de repente você migra todo dia e nem sabe. Então vamos revisar aí essa condição de migração, o que é, os fluxos migratórios e claro, os refugiados, que é um tema sempre atual aí para a sua prova, beleza? Vamos lá, migração. Então o que é uma migração? Migração é o deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico. Poxa, Marcelo, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem. Então o homem ele acaba agindo no espaço da geografia, que é o conceito maior, e ele vai fazendo a sua interferência, aquilo vai se transformando no espaço geográfico. Então o homem se deslocando pelo esse espaço, ele está migrando. Porém, para ser considerada migração, tem que ter a mudança administrativa. Então eu tenho que sair do município e ir para o outro município, né? Porque senão também, eu fiz isso aqui, eu estou migrando? Não, né? Eu tenho que haver o deslocamento pelo espaço, porém, tendo que haver a mudança administrativa. Beleza? E aí, termino básico, para você interpretar gráfico, geralmente, o emigrante e o imigrante. Então, migração é o processo como um todo. E o emigrante é quem saiu. Emigrante. Imigrante, quem chegou. Pensa numa pessoa chata. Quando a pessoa chata vai embora, tu e. Quando a pessoa chega, tu i. Então, i de importação também, e de exportação. Chegou, saiu. Então, em gráfico, aparece lá um gráfico, eles pedem, observe a região que mais repulsa, né, que mais afasta. Então são os que saem. Aí tu vai olhar os emigrantes lá no dado, né? Quais são as regiões que polarizam, que atraem os migrantes? Aí tu vai ver lá quais são os imigrantes. Então é um detalhe simples, mas que às vezes a galera acaba se embabacando. Primeira informação que tu tens que pensar é o motivo. Por que que as pessoas migram? Esse é algo interessante. O primeiro é o econômico. As pessoas migram buscando melhores condições de vida. Então, esse é o primeiro disparado, o principal motivo. Mas nós temos outros motivos. Nós temos motivos turístico, tu vai conhecer, né, um local, o religioso, tu vai pagar uma promessa se passar aí no teu concurso, no teu vestibular. Nós temos um político, uma guerra, as pessoas, né, migraram. Nós temos naturais, deu lá uma chuva, uma enchente, o cara perdeu, não quer mais morar e migra, tá? Então nós temos culturais, o nomadismo é uma migração cultural, né? Ele vai migrando constantemente. Então nós temos inúmeros motivos, dentro, o principal é o motivo econômico. Historicamente, em qualquer parte do mundo, o principal motivo da migração é o motivo econômico. Nós temos a duração. Essa migração ela pode ser temporária ou definitiva. Temporária quando eu saio já com momento, né, curta duração, com uma data prévia de retorno. Então eu vou lá e vou passar uma semana lá em Porto Seguro, lá no Axemoá, né? Tô lá dançando, pum. Acabou, né? Volto para casa, passar lá do UAU, curti, voltei uma semaninha só. Então ela é de curta duração, né? Ela é temporária. Mas eu posso sair para trabalhar lá em Porto Seguro como dançarino, né? E aí eu vou ficar lá, não sei até quando, não tem prazo para voltar, até eles verem que eu não danço nada e aí eu volto. Então essa é a duração. Nós temos a lei, a legalidade. A legalidade na migração é migração, né, clandestina e a migração dentro da lei. Então, a clandestina acontece em muitos países periféricos para os países centrais na busca lá, por exemplo, o pessoal da África que tenta ir para a Europa, o pessoal da América Latina que tenta ir para a América. Então, esse pessoal, grande parte, vai na forma da clandestinidade. Hoje não, há muito tempo existem pessoas especializadas que acabam cobrando uma tarifa, que são conhecidos como os coiotes, né? Eles cobram uma tarifa para pegar, pessoal, me dá aí 20 mil dólares, eu te coloco dentro do país. E as pessoas, né, muitas fazem. Hoje tem aí vários países, como os Estados Unidos, pegando lá as pessoas ilegais, que foram clandestinas, e deportando em uma quantidade absurda. E por último, o espaço, né? Como assim, Marcelo? O espaço, a migração, a gente pode usar dois tipos quando eu falo de espaço. A migração
intracontinental e intercontinental. Então, intracontinental é quando ela é dentro do continente. Então, por exemplo, o cara do Canadá veio para o Brasil. Ah, Marcelo, América do Norte e América do Sul. Querido, América é o continente. A América do Norte é uma porção da América. A América do Sul é outra porção da América. Então, a América é um continente só. Não sair do continente. Sair do norte e vir para o sul, mas é a América. Então, ela é intracontinental. O brasileiro foi para a Europa. Então, é intercontinental, entre os continentes. Fácil? Então, essa é a parte introdutória. Vamos chegar também, quando eu falo espaço, né, eu posso usar os dois conceitos que dentro do espaço, na verdade existe o espaço natural, o espaço rural e o espaço urbano. O espaço natural é o espaço que não teve alteração do homem. Mas quando eu falo de espaço geográfico, eu tenho o espaço rural e o espaço urbano. Esse espaço rural é onde eu tenho mais ali as atividades ligadas ao campo e o urbano mais ligado à indústria, ao comércio, ao serviço, né? A questão da cidade. Durante muito tempo, né, o mundo era mais rural, então a migração se intensificou, ela era rural, porque tudo era praticamente rural. Depois houve um processo de urbanização, a migração passou a ser rural-urbana, que a gente vai chamar isso de êxodo, saída do campo, êxodo rural. E também nós temos hoje, na atualidade, tem pouquíssimas áreas rurais, a migração se dá mais em urbano-urbano, beleza? Porém, tem pessoas que saem da cidade e vão morar no campo. Quando isso acontece, nós temos dois fatores que isso pode acontecer, né? Três fatores. O primeiro fator a gente vai falar pela violência urbana. As pessoas cansadas da violência urbana querem ir para o interior, não quero mais essa vida, quero uma vida mais calma. O segundo fator, nós temos o custo de vida. A pessoa veio para a cidade, é muito caro viver e ela retorna, né? E o terceiro fator, nós temos ali a questão que envolve a mão de obra. Eu me qualifiquei, aqui onde eu moro tem muita gente, eu vou lá oferecer minha mão de obra naquela outra cidade que tem, né, mais no interior. Eu sou um veterinário, por exemplo, né? Sou engenheiro florestal, sei lá. Tem a minha função, eu posso ir para uma área rural e desenvolver lá a minha atividade. Essa migração acontece mais com as pessoas mais velhas, que é, né, todas essas, a saída do meio urbano voltando para o rural, que a gente vai chamar de êxodo urbano. Geralmente as pessoas mais velhas é que fazem esse processo migratório. Dentro da migração ainda nós vamos falar de três tipos para vocês. O primeiro tipo, que muitos de vocês eu tenho certeza que praticam, que é a migração pendular, como um pêndulo, ir e voltar. Pendular, tu vai anotar, é a migração diária. O ir e vir diariamente é esta migração pendular. Acontece geralmente quando a cidade ela vai crescendo de uma forma horizontal, né? Ela vai se espalhando e aí, né, vai ficando uma cidade principal e as cidades periféricas em volta. As universidades, o maior número de empregos geralmente estão na cidade central. Onde tem lá, de repente você faz cursinho aí presencial, ou, né, se faz alguma faculdade, ou se fez, ou se trabalha, e aí vem da cidade que é conhecida como dormitório, vai lá, trabalha e volta. Então isso aqui, ó, o ir e voltar como um pêndulo, é a migração pendular muito ligada ao trabalho. A outra é a migração sazonal. O sazon é com amor. Também pode ter amor, mas a migração sazonal é a migração numa época do ano. Está muito ligado ao turismo, então a pessoa vai lá, como eu falei, né, vamos mudar aí o local, vai lá dançar um forrozinho lá em Fortaleza. Então essa é a migração numa época do ano. Então ela é sazonal. Agora, perigo. Olha nos meus olhos azuis. Velho, transumância. Já escutou isso? Migração de transumância, esse termo não se usava muito no Brasil, né? O transumante. Só que de alguma época para cá está começando a pipocar aí nas provas. Então a migração transumância é uma migração, né, que ela é sazonal, ela é numa época do ano, mas está ligada ao trabalho. Então as pessoas elas vão lá, né, vão trabalhar e vão desenvolver essa migração de transumante quando ela está ligada à agropecuária. Vou te falar agora a origem desse nome, né? Então acontecia com os pecuaristas das áreas de montanha, aonde eles esperavam o degelo,
das gramíneas nas partes mais altas, pegava as suas ovelhas, levavam lá para comer a gramínea, depois ia voltar a ficar frio, desciam. Então era numa época do ano, era sazonal, ligada à agropecuária, deu-se o nome disso de transhumante. O transhumante, né? Quem faz essa transição de uma área para outra numa época do ano. No Brasil, eles usam esse termo ligado não nessas áreas de montanha, que isso, né, não tem no Brasil, por mais que exista a pecuária nômade, principalmente no Nordeste, de caprinos, mas ela trouxe, né, esse termo veio para o Brasil ligado à colheita de um produto. Então o cara vai lá e vai colher a cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, vai colher a maçã no sul do Brasil, e vem uma galera para fazer a colheita. Então esse é chamado assim de transhumante. Migração de transhumância é uma migração na época do ano ligado à agropecuária. Então se cair, você fica... Aqui eu botei um esqueminha, olha que ovelhinha bonitinha, que está maneiro. Então assim para você entender. Chegamos agora nos fluxos, os fluxos migratórios pelo mundo. Bom, se você pegar todo o processo histórico, que é bem antigo, a gente vai ficar aqui uma semana falando para você de migração. Mas durante muito tempo, para a gente se importar, claro, o homem ele era nômade, né? O homem ele vivia migrando, né? Ia migrando em busca da sua sobrevivência. E depois ele começa a se fixar nas margens dos rios. Então o homem ele era nômade, ele era um migrante da sua natureza, e ele vai se fixando. Quando ele começa a se fixar, ele começa a desenvolver a agricultura, começa a criar animais, as cidades surgem às margens dos rios, e claro, durante muito tempo tem a busca, né, a espécie vai evoluindo, ele continua migrando, ele vai adaptando, né? A história científica do homem surge na África, e aí ele foi migrando, e conforme o clima, né, um clima mais frio, ele começou a ficar a pele mais branca, começou a mudar, surgindo lá o europeu, o latino, o eslavo, dentre outras, né, grupos étnicos da Europa. Aí ele foi lá para a Ásia, né, já bastante gelo, né, aí já começou a ficar com os olhinhos puxadinho, e assim ele foi migrando e se adaptando. Esse é algo histórico, a migração ela é histórica e ela está presente, porém quando tem ali uma questão política, a disputa de território, aí começam as barreiras. Opa, aqui é o meu povo, começa uma disputa entre os povos, e aí o negócio começa a ficar mais difícil. Vamos acelerar todo esse processo migratório, chegamos a algo interessante, que é a época das grandes navegações. As grandes navegações, elas, né, os europeus, eles acabaram influenciando, impondo a sua cultura por várias nações do mundo, e assim, né, nós temos aqui no Brasil muito português, espanhol, italiano, alemão, japonês, chinês, árabe, né? Dentre outros grupos aqui dos povos da América Latina, temos bastante também. Mas o que cabe a nós é falar dos principais. Então, os fluxos migratórios, o imigrante, quem veio de fora do Brasil, quais são os três principais? Primeiro, Portugal. Segundo grupo, italianos. E terceiro grupo, os espanhóis. Esses três são os principais. Se cair numa prova assim, nas últimas décadas, a partir do século, bota aí, 19, aí é italianos. Mas historicamente o número é Portugal, italiano e espanhóis. Depois vem alemães e japoneses, muito próximos os dois números, né? Tem livros aí, dependendo da época, algum acontecimento, nós temos mais japoneses ou alemães. O número é bem próximo dos dois grupos, tá? Então, japoneses e alemães praticamente empatados ali na quarta colocação. Os japoneses, os alemães eram maiores, né, porque foi um processo histórico, a ocupação do sul do Brasil e do sudeste também, em algumas cidades teve muita essa influência, a vinda desses alemães para a nossa região. Porém, o que acontece? O japonês, né, ele foi durante o período, veio no século XIX para cá, né, bota lá, depois voltou, no final do começo do século XX praticamente, e aí depois tem esse regresso dos descendentes, dos decassegues que vão voltando, vão trabalhar. Hoje tu vai em São Paulo, tu abre jornal, tem emprego ali para você trabalhar e morar no Japão, né? Aí tem as regras, casado com a japonesa, né? Descendente japonês, então muitos desses brasileiros vão para lá, tem filho lá, e aí depois de um período eles querem retornar, e às vezes esse filho volta. Então o número de japoneses, dependendo da crise no Japão ou não, ele pode aumentar um pouquinho. Como é muito próximo,
pode aparecer, às vezes o Japão está na frente da Alemanha, explicando certinho por que acontece, tá? Então, e os emigrantes, quem sai? Para onde é que o brasileiro vai? Historicamente nós temos três países que mais recebem brasileiros. Primeiro, Estados Unidos, faça a resposta. Estados Unidos é o primeiro. Segundo, todo mundo erra essa, galera, mas tu não vai errar, que é o Paraguai. Paraguaios, brasiguaios, nós temos lá 500 mil brasileiros morando no Paraguai, então é muita gente. E o terceiro, o Japão, como eu falei para vocês. Hoje cresce muito Portugal, recebendo muitos brasileiros, né? Nós temos o Reino Unido também, nós temos Canadá, nós temos a própria Austrália e Nova Zelândia, né? Os Estados Unidos agora, por mais que tentem, devido às medidas do presidente Trump, isso veio reduzindo, né? Então, só para você ficar ligado, tá? E no Brasil? No Brasil a gente destacou aqui alguns fluxos. Então o primeiro fluxo no Brasil se deu através dos ciclos econômicos. Então só você chegar lá, né? Tá, chegou lá que tinha um ciclo econômico, vão tirar o pau-brasil, mas o da cana-de-açúcar, as pessoas atraíam ali para aquela região. Depois teve o ciclo da borracha, a galera vinha para aquela região. Depois teve o ciclo do ouro, a galera vinha para aquela região. Depois o ciclo do café, migração para o sudeste. Estão me entendendo? Então, conforme os ciclos econômicos, a migração, a população se destinava àquela região. E aí, vou falar de 30, que daí sim começa aí um processo de urbanização e de industrialização mais forte no Brasa, e a galera começa a vir. Então, o coração do Brasil é o Sudeste, mais indústria, mais comércio, mais habitantes, então começa a desenvolver mais, e principalmente do Nordeste para essa região. Então eles, botaram de 30 a 50, os nordestinos vindo muito para ali, sulista, sudeste, a região inteira do Brasil vinha muito para aquela região pelo motor ali econômico que desenvolvia. A capital do Brasil estava ali, então crescia nesse sentido. As indústrias brasileiras, a maior parte estavam ali. E depois, 50 a 70, tá? Já começa a mudar aí a migração, nós temos o desenvolvimento ali de uma economia mais na região norte também, então vem muito nordestino para lá. Nós temos o sulista indo para o sudeste, também migrando entre os estados do sul, mas ainda o fluxo é nordeste-sudeste. Chegamos década de 70 e 90, o fluxo ainda continua vindo do nordeste para o sudeste como principal, mas surge um fluxo muito interessante, que é o fluxo do sulista para o centro-oeste e o norte, para desenvolver a agropecuária. Porque aquele solo lá, ele é um solo pobre, um solo que a gente vai denominar de laterítico, que não é bom para a agropecuária. Porém, com a criação da Embrapa, lá, da empresa de pesquisa brasileira de pesquisa agropecuária, aprende-se a corrigir o solo, potencializa isso no governo militar, e a galera vende aqui as terras no sul, eu moro aqui no sul do Brasil, e debandam para lá. Todo ano eu vou dar aulão do Enem naquela região, e a primeira vez que eu fui, que já faz uns 7 anos, 6 anos atrás, eu me deparei ali com um número grande de gaúchos, Tem uma cidade que eu vou lá, Ariquemes, ou então vamos para Porto Velho, paranaense, gaúchada em peso, dominando aquela região, que vieram grande parte nessa época aqui. Depois 90, 2000 vai bombar ainda também, eu posso dizer que o Nordeste ainda forte, mas um fluxo, uma migração mais de curto estado, de um estado para o outro, o gaúcho passando a Catarina, Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, Paraná, o carioca para São Paulo, o Espírito Santo, Minas Gerais, o mineiro, assim, começa a aumentar a migração de curta duração. E de 2000 a 2020, a gente botou aqui um período grande, porque ainda permanece o mesmo período, que é a migração além da curta duração. Algo que é importante você anotar, que é a migração de retorno, o cara que está voltando para sua casa. Ele veio, o custo de vida aumentou, lá a região Nordeste desenvolveu, surgiu mais emprego, mais indústria, e a galera está voltando. Então, hoje o principal, além da curta duração, é a migração de retorno. Tá dominado? Tá tranquilo? Vamos junto, hein? E aí nós chegamos agora na parte final da aula, que é sobre os refugiados. Então, refugiado é toda pessoa que sai do seu local de origem, devido a alguma perseguição política, cultural, religiosa, a questão étnica, uma perseguição, e a sua vida está colocada em perigo, então ele sai, ele pede refúgio. Opa, vão me pegar, vão me matar, então eu vou pedir o refúgio, tá? Então, por exemplo,
as tribos lá na África tem um conflito étnico, às vezes entre tribos, e uma daquelas vai se refugiar num país vizinho pedindo lá apoio, né, para poder ficar lá, o asilo político e poder ficar. Ou então religiosa, lá o cristão perseguindo o muçulmano perseguindo o cristão. Então isso geram refugiados. Política, uma perseguição política, o cara tem uma visão política de mundo, uma perseguição e coloca ele em perigo, né? Então também, ou uma guerra, né? Política não pode ser usado para guerra. Então deu uma guerra entre a Síria, o motivo lá é um motivo político. Isso na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU criou a Acnur, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ela tem o objetivo de ajudar, de dar abrigo, dar apoio, né? E poder depois destinar esse grupo de refugiados para alguma nação que é membro da Acnur para ela receber e dar apoio para esse refugiado começar uma nova vida. Então, o objetivo dela no começo foi para apoiar as pessoas, os europeus, na Segunda Guerra Mundial. Hoje o principal fluxo está África e Ásia, essas duas regiões, devido a conflitos, o motivo é político e as pessoas acabam, né, migrando. Então, crises importantes que gerou vários refugiados. Segunda Guerra Mundial, centenas de conflitos na África, né, Ruanda, Sudão, Congo, parar por aqui, muito conflito. Na Síria, que é um bem recente, no Afeganistão, na Venezuela, é uma questão política, tem refugiados. Só não vai cair em pegadinha no Haiti. O Haiti não é refugiado. O haitiano, que veio muito para o Brasil, ele é na condição de um visto humanitário. Claro que pode ter poucas pessoas que têm esse visto de refúgio pela questão política, porque o Haiti é um país muito pobre e um país que passou por turbulências políticas, tanto é que o Brasil lidera lá, né, liderou durante o tempo o movimento de paz. Então, fechamos aqui a nossa aula de imigração. Debulha, corre lá para o exercício, cola em mim que tu brilha purpurina e vamos ganhar essa vaga, não vai ter para ninguém. Espero que tenha gostado do nosso curso aí, vamos firmes e fortes. A vaga é